Se você já passou por algum trauma ou alguns traumas na sua infância, eu tenho certeza que você já ficou se perguntando como você pode fazer para que esses traumas não sejam tão impactantes na sua vida adulta. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te dar algumas sugestões sobre como você pode administrar as sequelas dessas feridas que foram deixadas aí para você de um jeito que elas não atrapalhem tanto o seu presente e o seu futuro. Bom, em alguns vídeos anteriores, os 2 últimos vídeos, eu falei sobre violência sexual, violência física, violência psicológica, eu falei sobre feridas emocionais que todo mundo tem, abandono, negligência, superproteção, humilhação, manipulação, traição. Eu falei sobre várias feridas e como elas deixam as sequelas na nossa vida adulta. Se você ainda não assistiu esse vídeo ou esses vídeos, assista, que tá tudo aqui no canal. Eu acho que vai ser muito legal até para você entender melhor esse vídeo aqui. Esse é um vídeo que eu quero te dar alguma luz sobre o que fazer com essas dores que sobraram desses traumas, né? Primeiro, você precisa entender que a gente não muda o passado. Não tem como a gente apagar e dificilmente tem como a gente esquecer. E ainda que você esqueça, que tá tudo registrado no seu organismo. A gente tem memória sensorial. Então, ainda que a gente não tenha consciência o tempo inteiro dos nossos traumas, nada muda o fato de que eles estão presentes e eles afetam muito o nosso emocional e os nossos comportamentos. Então, não adianta colocar debaixo do tapete, que é o que muita gente faz. E eu queria começar te dizendo quais são os principais efeitos que um trauma deixa na sua vida. O primeiro deles é acreditar que o seu futuro e o seu presente vão ser muito semelhantes ao seu passado. Se você viveu num lar muito adoecido, se você passou por bullying, se você foi abandonado, se você contou com pessoas que foram embora, se você era muito traído na sua infância, né? Você contava com as pessoas, daqui a pouco as pessoas não estavam ali para poder te amparar ou te humilhavam de alguma forma. Você acredita que é isso que você vai viver o resto da vida. Você tem uma sensação de que o seu passado, ele projeta o seu futuro. Você acha que isso vai ser o que você vai vivenciar com as pessoas e com as situações. Então, é muito comum que pessoas que vieram, às vezes, de uma história de escassez, ou num lar onde não tinham dinheiro, que às vezes os pais diziam, olha, a gente não tem dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, isso não é para você, a gente é pobre, você precisa se contentar com isso. Às vezes a pessoa vai lá para a vida adulta, ela já está vivendo até num outro cenário mais confortável, né, menos escasso, mas ela está sempre com essa sensação de que ela não pode desejar mais, que ela não vai chegar num lugar melhor porque aquilo não é para ela, né? Porque ela tem essa crença de que o passado dela é o que define quem ela é, quem ela vai ser. Ou você foi abandonado, foi traído, e você tem sempre a sensação de que outras pessoas vão fazer o mesmo com você, de que você não pode confiar em ninguém, de que as pessoas nunca vão ficar, ou você foi muito humilhado, então você está sempre partindo do princípio de que as pessoas estão pensando mal de você, estão te julgando, não estão gostando de você, elas estão ali contigo, mas elas de alguma forma estão falando mal de você, ou se você foi muito excluído, muito trocado, muito comparado, você tem sempre a sensação de que as suas amigas não estão te incluindo, de que o seu par tá te traindo, de que ele vai encontrar alguém melhor, de que ele vai sempre estar em busca de outra pessoa que ofereça mais do que você oferece. Ou você que foi muito manipulado, se sentiu injustiçado, achava que as pessoas se aproximavam de você sempre com uma intenção, né? Lá, às vezes, na sua infância, você percebia que seus pais só te amavam quando você agradava a eles, e aí você vai para a vida adulta e você fica sempre com essa sensação de que você tem que ser para o outro, de que todo mundo na sua vida vai sempre esperar que você faça só aquilo que eles querem, que a vida é assim. Então, todas essas feridas, né, fazem você achar que aquilo que você vivenciou com pessoas muito importantes para você na sua infância vai determinar o tipo de relação que você vai ter com o mundo e com as pessoas. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. O seu passado, felizmente, não define o seu futuro. A relação que você teve com seus pais não define o que você vai viver com
o seu parceiro amoroso, com os seus amigos, com o seu chefe, com os seus colegas. Você não precisa acreditar que todo mundo te vê e lida com você do mesmo jeito que essas pessoas que estavam envolvidas naquele trauma lidaram, né? As pessoas lidaram com você daquela forma e infelizmente foi o que você teve. De repente você foi vítima de abuso sexual ou você foi muito maltratado, você teve uma violência física ou psicológica muito grande e aí você passa a acreditar que você não tem valor, porque para aquelas pessoas você não foi cuidado, você não foi valorizado, não foi preservado. E você acha que ninguém mais vai te dar valor, ninguém mais vai te preservar. E na verdade, não é isso que acontece. Infelizmente, você teve essa experiência na sua vida, e você devia ter vivido outra coisa, você merecia outra coisa. Só que isso não aconteceu. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, você pode sim vivenciar outro tipo de relação, que não seja igual àquela que você vivenciou na sua infância, tá? A segunda coisa que um trauma costuma deixar é o sentimento de que você não merece coisas boas, ou de que você não merece coisas diferentes do que você viveu. Né? Como eu falei anteriormente, essas sequelas, né, de achar que ninguém mais vai fazer tal coisa, ou que o mundo funciona assim, que todo mundo vai pensar de você o mesmo que pensaram lá na sua infância, faz você achar que você não merece mesmo outra coisa que não seja isso. Que você realmente não tem qualidades suficientes para estar num lugar diferente. Então, é aí que entra a sua autoestima. Um trauma costuma deixar a nossa autoestima muito abalada, porque você se vê conforme aquele trauma deixou você naquele ponto. Então, um trauma costuma deixar você se sentindo sem valor, faz você se sentir humilhado, faz você sentir que você não tem nada de bom para oferecer, inadequado, sem contribuição nenhuma para o mundo, faz você achar que você merece aquele olhar negativo, né? Faz você duvidar da sua capacidade, como se você não tivesse mesmo habilidades, como se você não tivesse condições de ser melhor, de ser valorizado, de ser amado, como se você não merecesse valorização, admiração. E você precisa entender que você merece sim, e que isso precisa começar por você. Que você, enquanto adulto, agora precisa olhar para aquela criança que foi humilhada, que foi subjugada naquela situação, e que nós, adultos, precisamos olhar para essa criança interior que ficou dentro da gente e dar para ela aquilo que ela não teve na infância. Sua criança devia ter sido preservada. Sua criança devia ter sido mais bem amada. Sua criança precisava ser mais bem cuidada. Ela precisava, às vezes, de mais liberdade. Ela precisava que alguém tivesse ensinado para ela que a voz dela importa, que os limites dela importam, que as necessidades dela importam, que ela não precisa dizer sim para todo mundo, que ela não precisa ter medo de ser quem ela é. Ela precisava que alguém tivesse cuidado da alimentação dela, da segurança dela, do corpinho dela. Precisava que alguém tivesse dado o direito dela ser criança, dela brincar, dela não se preocupar com os adultos, dela não se preocupar com violência, dela não ter medo. Ela precisava que alguém deixasse ela se sentir segura nos braços de alguém, deixasse ela sentir que o desenho dela era bonito, que ela contribuía ali para o ambiente, que as pessoas gostavam da presença dela, que ela era muito desejada. Era isso que ela precisava. Só que, infelizmente, não é todo mundo que tem isso. Então, hoje, você, adulto, precisa olhar para essa criança que existe dentro de você, que não teve isso que eu falei, e oferecer isso para ela. Você tem a obrigação de ser um pai e uma mãe para sua criança interior melhor do que os seus pais foram para você. Esse é o grande ensinamento que a gente tem quando a gente vai para a vida adulta. A gente não tem como cobrar mais dos nossos pais aquilo que eles deveriam ter feito. Eles não fizeram, ou fizeram aquilo que podiam, ou fizeram aquilo que eles tinham condições de fazer. Então, hoje, você faça por você. Isso salva mais do que você possa imaginar. Se você não foi ensinado a olhar para suas necessidades, é possível que hoje você também não olhe para suas necessidades. Ou seja, você continua se retraumatizando, você continua se tratando como te trataram. Se falavam muito mal de você, se te julgavam, se praticavam bullying, e hoje você se sente mal, olha para o espelho e se critica, se você acha que você não tem habilidade nenhuma,
Você sabe o que você está fazendo. Você está se retraumatizando, você está fazendo com você mesmo aquilo que já fizeram com você. Você acha justo? Você acha, como é que você vai melhorar, como é que você vai estar feliz na vida, como é que você vai estar com a autoestima boa, se você pegou emprestado aquilo que fizeram com você e você continua fazendo? Você acha que você não merece uma coisa diferente disso? Você acha que você não merece olhar para o espelho e dizer, olha a pessoa incrível que você é. Você não merecia nada daquilo, você não era nada daquilo que fizeram com você. Você merecia mais. Então, hoje, eu adulto, dou para minha criança isso que ela merecia. Cuidando da minha criança interior, eu cuido do meu adulto. Então, eu começo a dizer, nós vamos ter mais da vida, nós vamos estar perto de pessoas que gostam da gente, nós vamos estar perto de pessoas que valorizam a gente. Eu vou levar você para passear, eu vou levar você para ver o mundo, para desfrutar das coisas, eu vou levar você para amar, para ser amado, para se divertir, para gostar da vida. É isso que você precisa fazer com a sua criança. Eu vou te proteger, eu não vou colocar você em situações humilhantes, eu não vou colocar você em situações que você já viveu, em situações de dor, em situações de humilhação. Isso você já passou e você não deveria ter passado. Então, eu, adulto, me preservo. É assim que a gente vai cuidando da nossa criança ferida e automaticamente cuidando da nossa autoestima para que a gente comece a acreditar que a gente merece outras coisas. Não, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ter reconhecimento, eu mereço estar num lugar legal, tanto profissionalmente, quanto amorosamente, quanto com os meus amigos, de lazer. É isso, eu mereço coisas boas. E aí vai para o nosso terceiro ponto, né, que é a terceira sequela, uma das sequelas dos abusos e das feridas, que é você viver em modo de proteção. É natural que quando você passa por uma situação muito estressante, muito dolorosa e muito angustiante, você crie defesas. Você crie mecanismos para te proteger daquilo. Eu já mencionei isso em outros vídeos, né? Mas vou falar rapidamente. A gente dissocia, a gente faz aquela vista grossa para coisas, a gente negligencia também as nossas necessidades, a gente cria um modo de proteção que é, às vezes, controlar demais as coisas para impedir que a gente se coloque em situações ameaçadoras. A gente começa a ver perigo onde não tem, a gente não confia nas pessoas, a gente começa a acreditar que tudo vai dar errado. Às vezes você põe até uma limitação de onde você vai chegar, você começa a viver em modo de segurança. E o que implica isso? Muitas vezes, o viver em modo de segurança é ficar na janela da vida, vendo a vida passar. Então eu vejo as pessoas ganhando dinheiro, eu vejo as pessoas namorando, casando, tendo relacionamentos legais, se divertindo, ganhando espaço na profissão, na carreira, e eu fico ali assistindo a vida. Quando eu começo a assistir a vida, eu dou espaço para que doenças aconteçam, para que doenças me acometam. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, porque são fugas. Todas essas doenças emocionais, elas são fugas da realidade para que eu não lide com aquele mundo, para que eu não esteja presente, consciente e 100% participativo naquele mundo. Por quê? Porque o mundo, para mim, é ameaçador. Porque o mundo que eu vivi na minha infância era ameaçador e provavelmente era mesmo. Né? Um mundo sem liberdade, um mundo sem espaço para você, sem cuidado, era ameaçador. Mas e hoje? Será que hoje esse mundo ainda é tão ameaçador? Porque você criança, você não tinha recursos, você não tinha ferramentas, você não tinha habilidades para lidar com tudo aquilo que acontecia. De fato, você era muito vulnerável. Mas hoje você é adulto. Hoje você tem muito mais recursos, eu tenho certeza disso. Apesar de muitas vezes você achar que você ainda é aquela criança ela está dentro de você. E fugir da vida é deixar a sua criança ficar assumindo as coisas. Quando você tem medo de relacionamento, quando você tem medo de assumir responsabilidade, quando você tem medo de ficar sozinho, é como se você estivesse deixando a sua criança no comando. Deixando a sua criança direcionar o que você vai fazer, o que você vai sentir, como você vai se comportar com as pessoas. E, na verdade, o que você precisa fazer é preservar essa criança. Não é essa criança que tem que estar na frente de tudo. Põe o seu adulto na frente das coisas.
um adulto que resolve as coisas, um adulto que enfrenta, um adulto que se responsabiliza pelas dores, um adulto que reconhece o que precisa trabalhar, um adulto que se coloca numa posição de preservar esse organismo para que ele não esteja em lugares e com pessoas ruins. Esse é o adulto que precisa estar na frente. Só que o que te faz achar que precisa se defender? Porque você está deixando a sua criança na frente. E criança é indefesa. E aí você entra no modo de defesa. Que é, aí você vai olhar para os seus mecanismos, né? Alguns deles são esses. Não topar desafios, não topar o novo, não topar se relacionar porque tem medo das pessoas, porque tem medo de ser humilhado, porque tem medo de ser abandonado, porque tem medo de ser rejeitado. Fugir de situações de interação, fugir de situações que te colocam frente a uma possibilidade nova, né? Você vai ganhar um espaço maior, você não quer ganhar, você tende a não expandir, você tende a não se conectar com a vida. Você fica sempre naquele modo ali em que você vai esperar muito pouco dessa vida, você vai se responsabilizar pouco, você vai ser uma vítima de você mesmo. Então, essa proteção que você criou, que você acha que é o que te mantém seguro, é o que te desprotege. Porque assim você depende de pessoas, é onde entra também a dependência emocional. Você fica, às vezes, até em relacionamentos abusivos, porque no relacionamento abusivo, primeiro, ele é parecido provavelmente com algo que você já vivenciou. Essa pessoa abusiva aí, ela com certeza tem semelhança com pessoas que já participaram da sua vida. E aí você tá ali naquele lugar familiar, né? E um relacionamento abusivo, ele domina a sua vida e faz você não ser o responsável por ela. De repente, esse relacionamento abusivo serve para você para isso, para você não precisar assumir a responsabilidade da sua vida. Que ali você fica protegido, coloco muito entre aspas, porque um relacionamento abusivo é extremamente perigoso, né, de várias formas, né? Então, os riscos são muito grandes de você continuar vivendo e se escondendo e não lidando com o seu trauma. Então, se você reconhece que você passou por muitas dores e que hoje você vive com medo da vida, assuma isso para você. Assuma o quanto você se sente indefeso, se sente incompetente mesmo para lidar com as coisas, porque você assumindo isso, você procura ajuda. Você precisa reconhecer que a sua vida é uma vida cheia de medos. E não é para você viver desse jeito. A vida é maravilhosa, você merece desfrutar, gostar das coisas, se sentir conectado, se sentir com possibilidades de receber dessa vida, de trocar, você oferecer coisas boas para a vida e receber coisas boas da vida e das pessoas. Só que muitas vezes você ficar vivendo do trauma faz você só continuar se retraumatizando e vivendo num mundo onde você acha que não tem como relaxar, que o mundo é um mundo ameaçador. Então, essa é a minha mensagem para você. Procure terapia. Se você não tiver condições financeiras de procurar terapia, pelo menos procure um livro de autoajuda, ou veja vídeos no Instagram, ou veja vídeos no YouTube como esse aqui mesmo. Eu tenho uma lista de transmissão que é que eu mando um postzinho ali no seu WhatsApp. Ele é gratuito, que é até uma forma de você sempre ter algo para refletir. Entre nessa lista de transmissão que já vai te ajudar esclarecendo algumas coisas, algumas dores e como lidar com elas. Nessa lista de transmissão eu mando dicas de relacionamento, de autoestima, de relações familiares, de autoconhecimento no geral, né? Outra sugestão que eu te dou, leia sobre os seus traumas. Tem um e-book aqui que eu vou disponibilizar para vocês que chama Chega de Ter Medo da Vida. Ele está aqui na caixinha de descrição e nesse e-book eu te explico um pouco como você pode fazer para realmente se desvencilhar desses traumas e aprender a gostar da vida, porque a depressão, a ansiedade, a dificuldade para dormir, nada disso vai embora sozinho. Tudo isso é sintoma de uma vivência que você tem desprazerosa com a vida. Sua vida precisa ser prazerosa para você não ter doenças. Então, invista em você. Não se contente em se retraumatizar, em viver lambendo o seu trauma e achando que a vida é isso. A vida não precisa ser isso. Então, se você acha que tem alguém que precisa ver esse vídeo, compartilhe, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas possíveis, tá bom? Então, fico por aqui e até a próxima.